Olá pessoal, novamente aqui com as nossos videoaulas. Continuando sobre apuração de resultado e regime de contabilidade, só quero falar para vocês um pouco a questão de definições de custo e despesa. Na indústria, nós tratamos os gastos necessários para a produção, consumo de matéria-prima, pagamento de salários e outros consumos, né? Então a gente fala de gastos, todo o desembolso necessário para produzir um produto, nós denominamos de custo. Enquanto que esses mesmos gastos com salário, mão de obra, depreciação de equipamentos, todos os gastos necessários para administrar a empresa, nós chamamos de despesa. Então, os desembolsos que ocorrem numa indústria para fabricar um produto, nós chamamos de custo, e os gastos necessários para gerir uma empresa, para produzir receita, para vender alguma coisa, nós chamamos de despesa. Isso é fundamental, principalmente a partir do quarto período, a diferença entre custo e despesa. Custo é o gasto para produzir um produto. Despesa são os gastos necessários para vender aquele produto e para obter receita e para gerir uma empresa, ok? Então, a diferença entre despesa e custo. Nas atividades empresariais, por exemplo, numa indústria nós temos o custo, que são os gastos para a produção, eu já falei, matéria-prima, mão de obra, energia, manutenção, e essa mesma indústria pode ter despesa com seu escritório, com a administração, com vendas e com financeiro. Já o comércio, ele tem custo. O custo da mercadoria vendida, ele compra a mercadoria para ser revendida. Então, ele tem o custo dessa aquisição. E ele tem despesas com os gastos na administração dessa empresa. Uma empresa prestadora de serviço, ela tem também custo com mão de obra aplicada, com material utilizado nesse serviço, porque é o custo da prestação do serviço. E tem despesa com também gastos administrativos. Então nós temos, numa mesma empresa, ela pode ter uma área industrial, ela produz seus itens, área administrativa e área comercial, né? Então, aí os gastos serão classificados como custo ou despesa, dependendo de onde ele aplicou esse desembolso. Algumas palavras-chave. O que são ajustes em contabilidade? São acertos que a empresa realiza na apuração do resultado ao final de cada período, cada exercício social, para adequar-se ao regime de competência. Apropriação de seguros a vencer, ajuste de devedores duvidosos, cálculo da depreciação dos seus equipamentos, entre outros. Custo é todo sacrifício, é todo gasto relativo aos bens ou serviços que serão utilizados na produção de outros produtos, de outros bens ou serviços. Despesa é todo sacrifício, todo esforço que a empresa realiza para a obtenção de receita. É o consumo total ou parcial de itens do ativo para gerar receita, para gerar vendas. Receita são todos os valores obtidos com a venda de bens ou serviços, é o resultado positivo de investimento, né? A receita com prestação de serviços, venda de serviços, está aqui, né? A receita aumenta o ativo. Regime de caixa. A contabilidade considera para a apuração do seu resultado apenas as receitas recebidas e as despesas pagas. Regime de competência é um regime adotado pela teoria contábil e pela legislação brasileira. Nesse regime de competência, para se apurar o resultado do exercício, consideram-se a receita gerada, ganha, mesmo que não tenha sido recebida ainda, e a despesa consumida, utilizada, né, registra-se isso, apura-se o resultado, considerando essa despesa, mesmo que ela não tenha sido paga ainda. Então, regime de competência, nós contabilizamos a receita, mesmo não tendo sido recebida, e contabilizamos a despesa, mesmo que ela não tenha sido paga. O fato de não ter recebido ou não ter pago
A despesa não significa que ela não seja uma despesa ou uma receita, ok? Independe para a contabilidade. O fato é, consumiu um determinado item, é uma despesa, será contabilizado mesmo que eu não tenha pago. Muito bem, vamos para a nossa demonstração do resultado, a DRE. A demonstração de resultado ela é feita de forma dedutiva, né? Nós vamos aprender como apurar a receita líquida, como apurar o lucro bruto, vamos calcular o custo das vendas dos mercadorias que nós vendemos, vamos apurar o lucro operacional. Operacional é o lucro da atividade normal, da atividade operacional da empresa. Apurar o lucro antes do imposto de renda, depois do imposto de renda e o lucro líquido. Se bem que nós não vamos calcular imposto de renda nessa fase do estudo. Eu falei que era uma demonstração de forma dedutiva. A demonstração de resultado do exercício é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em um determinado período, que normalmente é de 12 meses. E ela é apresentada de forma dedutiva vertical. Eu começo aqui com as receitas, menos as despesas, e terei lá o resultado, o lucro ou prejuízo. Sempre nesse sentido vertical dedutivo. Inicio pela receita e vou deduzindo os custos, despesas, etc. A receita bruta é o total bruto vendido no período. Nela, nesta receita bruta, estão inclusos os impostos sobre as vendas e dela não foram subtraídas as devoluções, vendas canceladas, os abatimentos, descontos ocorridos no período. Impostos e taxas sobre vendas são aqueles gerados no momento da venda. Por exemplo, se for uma indústria, nós vamos ter o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, que é administrado pelo governo federal e vai de 0 a 300%, no caso de cigarro, por exemplo, 300%, perfume, 42%, pistolas, revólveres, 45%, só por curiosidade. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é administrado pelo governo estadual e varia de estado para outro. Produtos em geral ficam em torno de 17% ou 18%, dependendo do estado, a maioria é 18%. Tem itens da cesta básica que é 7%, tem itens que são isentos, tem itens que são 12%, tem energia elétrica, por exemplo, que é 27%. ISS também é um imposto calculado sobre a venda, sobre as receitas, no caso, sobre prestação de serviço. Imposto sobre serviço de qualquer natureza é administrado pelo governo municipal e tem uma alíquota mínima de 2% e máxima de 5%, estabelecido pela Lei Complementar 116 de 2003. Além do IPI, ICM e ISS, temos o PIS e a COFINS. PIS, Programa de Integração Social, é uma taxa, é um percentual calculado sobre o faturamento, é administrado pelo governo federal. De 1,65% para empresas que são tributadas, que é o regime não cumulativo, tributadas pelo lucro real. E, se a empresa optar pelo lucro presumido, que é o regime cumulativo, será de apenas 0,65%. A COFINS, que é a Contribuição para a Seguridade Social, também administrado pelo governo federal, é de 7,6% sobre o faturamento, no regime não cumulativo, lucro real, e de 3% no regime cumulativo, que é as empresas optantes pelo lucro presumido. Então, sobre as vendas incidirão esses impostos na IPI, se for uma indústria, se não for só o ICM, se for prestador de serviço tem o ISS e temos o PIS e COFINS. Aqui então um exemplo, a receita bruta. A receita bruta representa o somatório dos valores das notas fiscais emitidas pela empresa, vem aqui. Depois temos as deduções da receita, impostos, vendas canceladas, vai gerar, então, receita bruta menos as deduções, a gente vai ver na sequência depois, é igual receita líquida. Menos os custos das vendas, o CMV, custo de mercadoria vendida, igual lucro bruto. Lucro bruto menos despesas operacionais igual lucro operacional. Lucro operacional menos despesas não operacionais, mais receitas não operacionais, algumas receitas, tipo aluguel de um quiosque e tal, que não faz parte
parte da atividade normal da empresa seria não operacional, venda do imobilizado, aqui uma perda com venda do imobilizado, então seria não operacional. Então o lucro operacional menos as despesas e mais as receitas não operacionais dá o lucro antes do imposto de renda, LAIR. Menos a provisão para o imposto de renda e contribuição social teria lucro e depois do imposto de renda. Tá? Então aqui comecei pela receita bruta, sempre é de forma dedutiva, e a receita bruta é o total das vendas de acordo com as notas fiscais emitidas pela empresa. A demonstração de resultado do exercício é regulada pelo artigo 187 da Lei 6.404 de 76. Sua apresentação, então, é realizada de forma, aqui está o texto legal, de forma dedutiva, partindo-se da receita bruta até atingir o lucro líquido do exercício, como nós mostramos anteriormente. A demonstração de resultado é uma demonstração dos aumentos e reduções que ocorreram lá no patrimônio líquido, decorrentes das operações da empresa, dos fatos modificativos, não, ou omissos. As receitas representam normalmente um aumento do ativo, através do ingresso de novos elementos, como duplicados a receber, dinheiro proveniente de transações comerciais. Aumentando o ativo, aumenta o patrimônio líquido. As despesas representam uma redução do PL através de entre dois caminhos possíveis: redução do ativo ou aumento do passivo exigível. Enfim, como redução do ativo, eu vendi mercadorias, reduz o ativo, né? Então, eu tenho lá, tive uma despesa com salários, vou pagar apenas no mês seguinte, aumentei o passivo. Todas as receitas e despesas se encontram demonstradas nesta demonstração do resultado, segundo uma forma de apresentação que as ordene de acordo com a sua natureza, fornecendo informações significativas sobre a empresa. Vai saber se deu lucro ou prejuízo, né? Então, a DRE, a demonstração do resultado, é um confronto entre receitas e despesas para obter-se o resultado da empresa, se deu lucro ou prejuízo. A DRE é, pois, o resumo do movimento de certas entradas e saídas do balanço entre duas datas, entre um período, 1º de janeiro e 31 de dezembro, que é o mais comum. Por isso, há autores clássicos americanos que chamam a demonstração de resultado de fluxo, movimento de renda, e não demonstração, porque eu vou pegar a receita e a despesa, então os americanos chamam de essa demonstração de resultado de fluxo de renda, de movimento, por isso, não? Fluxo de renda. A demonstração de resultado retrata, então, apenas o fluxo econômico e não o fluxo monetário, o fluxo de dinheiro. Por quê? Eu tenho uma despesa, por exemplo, de depreciação, que é um ajuste, devedores duvidosos é apenas um ajuste na contabilidade e não sai dinheiro. Então, vocês vão aprender um pouco mais lá na frente isso. Por isso é apenas um fluxo econômico e não necessariamente financeiro. Por exemplo, o que é econômico? Eu vendi mercadorias a prazo. Eu vendi mercadorias, tive uma receita, registrei a receita, mas eu ainda não recebi ainda. E esse recebimento é o fluxo do dinheiro. Esse dinheiro não entrou. Ok? Para a demonstração de resultado, não importa se uma receita ou despesa tem reflexo em dinheiro. Basta apenas que ela afete, que ela altere o patrimônio líquido. Por exemplo, a depreciação é uma despesa não desembolsável. Você não tira dinheiro do caixa da empresa. É só um ajuste contábil. A receita da equivalência patrimonial em controlados ou coligados, que é um investimento que as empresas fazem em controlados e coligados, é uma receita devida ao aumento dos investimentos e do patrimônio líquido, sem entrada desse recurso. Não entrou dinheiro, foi apenas um ajuste contábil pela equivalência patrimonial. Vocês vão ver isso no 6º período. Como as modificações no patrimônio líquido produzido por receitas e despesas afetam a riqueza dos proprietários, elas são retratadas na demonstração do resultado, que é um relatório de caráter eminentemente econômico relacionado à riqueza e não financeiro, não relacionado ao dinheiro. Ok? Então, discordo um pouco dos americanos que não é um fluxo de dinheiro, e sim uma demonstração de resultado.
Exemplificando, uma empresa constituída com capital inicial de 300 mil, aplicado da seguinte forma: 60 mil no caixa, capital social 300 mil, 60 mil no caixa, 100 mil em mercadorias e 140 do ativo imobilizado em equipamentos necessários à sua atividade operacional. Imobilizado 140 mil, total 300 mil. Após sua instalação, ela realiza no primeiro mês as seguintes operações: venda de mercadorias a prazo no valor de 33 mil, que havia custado apenas 25 mil. Então, vendeu um produto que custou 25 mil, vai dar baixa no estoque de 25 mil e vendeu por 33. Então, ela teve um lucro aí de quanto? De 8 mil. Paga despesas diversas no valor de 3.200, tira do caixa, então, 3.200, né? E os salários e encargos do mês representam mais 3 mil, que serão pagos no dia 6 do mês seguinte. Como que fica essa demonstração? Então, eu tenho lá receita com vendas 33 mil, menos o custo da mercadoria vendida 25 mil, dá um lucro bruto de 8 mil, menos as despesas operacionais, tanto aquela que eu paguei, que eu tirei dinheiro do caixa, quanto aquela que eu não paguei ainda, 3.200 mais 3, 6.200, logo, lucro operacional 1.800. Como que fica o nosso balanço agora? Bom, o nosso caixa tinha 60 mil, pagou 3.200, veio para 56.800. Nós vendemos aquela mercadoria por 33 mil a prazo, então vai entrar aqui duplicatas a receber. O nosso estoque, que era 100 mil, vendemos 25 mil a preço de custo, né? Ficou com 75 mil. Então, o imobilizado não alterou. Então, o meu ativo foi para 304.800. No passivo, eu tenho uma despesa de 3 mil de salários que eu vou pagar só no dia 6 do mês seguinte. Então, tem aqui no circulante 3 mil reais de salários a pagar. Capital 300 mil. Resultado do exercício. No caso, este lucro vai para o patrimônio líquido, R$ 1.800, fechando então 300.800 do patrimônio líquido, mais 3 mil do passivo circulante, nosso balanço em R$ 304.800. Continuando então, fizemos lá como se opera uma demonstração de resultado. Aqui vão dar ênfase a deduções. O que são deduções da receita bruta? São os impostos e taxas sobre vendas, IPI, se for o caso, ICMS, ISS, PIS, COFINS, né, que são calculados a partir do fato gerador, que é a receita bruta. Temos também algumas vendas canceladas ou devoluções de vendas, ou descontos e abatimentos compõem esta receita bruta. O resto continua igual. Aqui um exemplo de uma demonstração, né, de resultado. Então, eu tenho lá uma receita bruta de 84.560 de venda de mercadoria do serviço, tivemos vendas canceladas de R$ 1.472, impostos sobre essa receita bruta de 5.284, deu uma receita líquida, então, de 84 menos 1.400 menos 5.000, 77.804. Menos o custo da mercadoria vendida para as empresas comerciais, custo do produto vendido se for uma indústria, ou custo do serviço prestado se for uma prestadora de serviço, 31.485. Então, receita bruta menos as deduções deu a receita líquida de 74, menos o CMV deu o lucro bruto de 46 mil. O lucro bruto de 46 menos as despesas operacionais, 27.788, sendo 13.790 de vendas, mais 12.238 de administrativa. Resultado financeiro, as despesas foram de 5.516 e a receita 4.206, então a diferença teve uma despesa, a despesa foi maior em 1.310, e teve aqui um resultado, equivalência a patrimônio de R$ 450. Então, lucro bruto menos as despesas operacionais deu um resultado operacional de 18 mil. Uma despesa, outra resultado de correção monetária, que não existe mais, mas só para exemplificar, 4.952, que não é operacional,
mais receitas ou despesas não operacionais, no caso uma despesa, 239 mil, deu então 18 mil menos isso, deu um resultado líquido antes do imposto de renda de 13.340. Aí vai descontar a provisão para o imposto IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 3.340, dá um resultado líquido de 10 mil. É um exemplo, então, de uma demonstração de resultado. Esse 10 mil é a sobra líquida à disposição dos sócios. Esses sócios decidirão sobre a parcela do lucro que ficará retida para investimentos e capitalização da empresa e a parcela que será distribuída como dividendos. Aqui um outro exemplo, então, só para falar sobre o lucro do imposto de renda, como que se calcula. Então, lembrando que uma demonstração de resultado sempre é de forma dedutiva, iniciando pela receita bruta, menos as deduções, temos a receita líquida, menos os custos, dá o lucro bruto, menos despesas operacionais, dá o lucro operacional, depois o lucro antes do imposto de renda, provisão, lucro depois do imposto de renda. Lucro depois do imposto de renda. Depois do imposto de renda, calculado o lucro depois do imposto de renda, a empresa pode fazer doações e contribuições a empregados, administradores, participações, né? Aí vai ter o lucro líquido, desse lucro líquido ela vai ter as retenções, dividendos, que essas retenções ou dividendos é a sobra líquida à disposição dos proprietários da empresa. É eles que vão dispor desse dinheiro. Lucro, depois do imposto de renda, você, a empresa, os gestores, decidem o que fazer com este lucro. Lembrando que todas as demonstrações são feitas de forma comparativa. Você tem que fazer, digamos, no exercício encerrado em 2014, ele tem que colocar do lado os valores de 2013. É uma demonstração também de forma comparativa com o ano anterior. E aqui, receita líquida simplificada, menos o CMV, CPV, dá o lucro bruto, é um outro modelo, um outro exemplo de uma demonstração de resultado. Próxima aula eu vou falar sobre CMV, o processo de apuração do resultado, ok? Abraço a todos.